Esta semana, a comitiva de senadores que esteve nos Estados Unidos se deparou com outro assunto que reflete no agro. O país presidido por Donald Trump pretende sancionar uma lei contra os russos. Isso pode penalizar países que têm negócios com a Rússia, como é o caso do Brasil. Ou seja, a importação de fertilizantes da Rússia pelo Brasil pode piorar a situação que já está conflitante com o governo americano. Isso pode gerar mais punições econômicas. A senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, integrou a comitiva lá em Washington, nos Estados Unidos, e ela afirmou que os parlamentares americanos ouvidos pelo grupo manifestaram preocupação com as compras de fertilizantes feitas pelo Brasil. E uma nova crise, então, pode estar no horizonte dos próximos 90 dias, caso os Estados Unidos assinem essa lei anti-Rússia. Para avaliar conosco os riscos dessa lei americana e como que o mercado deve refletir as consequências disso tudo, nós vamos conversar com o Júnior Crossara. Ele é analista especializado no mercado de insumos agrícolas. Bem-vindo, muito obrigada pela participação aqui no Hora H do Agro. Os Estados Unidos, eles estão então avaliando essa assinatura dessa lei. Queria entender se isso já acende o alerta para a comercialização de fertilizantes, se já de alguma forma a gente consegue ver alguma influência nas cotações nesse momento, ou ainda é muito cedo, uma coisa de cada vez? É um assunto importante que você traz, né, em pauta. Realmente, sim, né, tem uma discussão, né, e avanços, né, indícios que isso possa acontecer, e que para a gente, nesse momento, é mais um indicador, ou mais uma variável, né, que realmente pode impactar no agronegócio. As nossas compras, né, de fertilizantes está em torno de 80%, já deveria estar, né, em torno de 90%, ou seja, a gente tem hoje uma comercialização de fertilizantes atrasados, principalmente, né, em regiões como Rio Grande do Sul, que pode chegar aí a 40% ainda, né, para acontecer. Ou seja, nós temos ainda um ambiente e um cenário, né, para a safra 25 e 26 que está ainda em atraso. Hoje, Mariana, e a gente tem que falar que é hoje, né, porque cada dia é um dia, né, nessa turbulência que nós estamos vivendo, realmente a gente não teve nenhum impacto. Há, sim, uma tendência, né, de estabilização de preços, né, das principais fontes, né, de MAP, ureia, né, e também, né, de cloreto de potássio, só que essa estabilização de preço é uma estabilização em alta, né, ou seja, em índices, né, de preços que realmente comprometem a rentabilidade do agricultor. Então, nós temos um cenário hoje, né, de preços altos, uma relação de troca, que isso é importante, né, que vem melhorando até pela questão de aumento de preços, né, de algumas commodities agrícolas, que está muito influenciada pelos preços, né, que a gente tem de prêmios, mas hoje é uma situação que realmente preocupa para a gente trazer mais uma variável dessa pelo impacto que pode trazer. Lembrando que a Rússia é responsável hoje por 30% das importações de NPK, né, que é os nutrientes básicos que nós temos. Do outro lado, esses 30%, que é algo quase em torno de 4 bilhões, né, dos 13 bi que nós importamos, né, de fertilizantes, nós não temos nenhuma outra opção a curto prazo de substituição, ou seja, isso, além, né, de impactar em custos diretamente, estaria também aí uma restrição, né, de uma fonte fundamental para o nosso agronegócio, praticamente em todas as cadeias. Pois é, fertilizante é um insumo que não dá para ficar sem, né? Você falou aí do NPK, é praticamente o arroz com feijão da planta, da agricultura brasileira, né? E a gente, até onde eu me lembro, corrija-me se estiver errado, mas eu me lembro que a projeção para 2025 era de crescimento para o setor de insumos, de uma forma geral, isso incluía também os fertilizantes. Isso se mantém quando a gente olha lá para dezembro, olhando para todos os insumos, ou de alguma forma essa bagunça geopolítica que tem colocado o mundo de perna para o ar também já compromete o ritmo dos insumos de uma forma geral? Inclusive agora, né? A gente está falando de um início de safra 25-26, período estratégico para os fertilizantes, né? Ele pode comprometer, sim, Mariana, isso também é outro ponto importante. Eu acho que não só também, né, o tamanho do mercado, mas a rentabilidade das empresas. Quando você olha, né, o tamanho do mercado, nós aqui da consultoria tínhamos uma previsão de crescimento de até 3%, né, nas entregas, algo em torno aí
de 46,5 milhões de toneladas de fertilizantes. A gente vê que esse mercado, né, que ainda tem 20% para rodar, dificilmente ele vai se concretizar. Inclusive, há, né, hoje uma discussão muito grande em vários clientes nossos de uma revisão, né, do uso de algumas fontes de fósforo, ou seja, né, isso impactando, tentando uma economia ou tentando, né, uma melhor equalização, otimização de uso de recursos. Então, o que a gente vê de maneira em geral, falando em insumos, né? Talvez uma lateralização, ou seja, um mercado que pode andar de lado, em termos, né, de entregas, 45,4 milhões de toneladas, né, de NPK, um crescimento na parte, né, de defensivos, algo em torno de 3%, essa projeção já chegou a 5%, isso muito também porque as nossas previsões, né, de aumento de safra, né, de soja, que é o grande cultivo, realmente ainda se mantém algo em torno de 1,3%. O mercado de sementes aí, até pela retração que teve, um crescimento de 5%. E aqui a gente quer destacar segmentos como, né, de especialidades, são bioinsumos, né, fertilizantes especiais, com crescimento aí acima de 2 dígitos, né? É uma solução, é um mercado, né, que realmente demanda, né, novas tecnologias, e é um mercado que não cresce como, né, aos últimos 5 anos, a taxa de 35, 40, mas é um crescimento de 2 dígitos, que a gente pode, né, olhar para biológicos, algo em torno de 16%, e nutrição, né, algo em torno aí de 9 a 10% do crescimento do ano. Só para a gente encerrar, então, queria entender um pouco com você o que esperar, o que a consultoria indica aí para esse horizonte dos 90 dias, porque os senadores que foram lá para os Estados Unidos falaram de uma possível crise em 90 dias, né? Porque é quando essa lei, caso entre em vigor, vai ser assinada e tudo mais. Então, dentro desse processo de 3 meses, quais que são as precauções? O que você sugere para o produtor rural? Falando especificamente de fertilizantes, então, né? Dentro dessa questão aí envolvendo Rússia. Mariana, aqui a gente tem que sempre lembrar que nós temos 3 grandes vetores que não vão mudar, independente de governos, independente, né, de estágio nos próximos 5 anos. Os conflitos geopolíticos, mais, né, o custo financeiro elevado, né, as taxas de juros, mais os problemas climáticos que vêm, né, que a agricultura brasileira vem enfrentando, né, eles vieram para ficar e estão mudando muito a forma da tomada de decisão do agricultor. Por que eu estou dizendo isso? Porque independente, né, da assinatura ali anti-Rússia, a gente vai tendo o fator dinheiro, aí vamos ter o fator ainda, né, São Pedro, né, que pode prejudicar ou facilitar também toda essa questão. Então, a nossa principal recomendação é o produtor olhar não simplesmente o preço de venda, mas a margem, né, bruta que ele está fazendo e perfazendo, né, na sua atividade, ou seja, margens acima de 23%. Aproveitar as oportunidades. Nós ainda temos muitas oportunidades, como o cloreto de potássio, que na média histórica está com uma relação de troca muito interessante. Pro fosfato, a gente vê, né, nenhum cenário baixista, ou seja, né, uma precificação realmente elevada para os próximos, né, períodos, e aí é uma questão muito mais de olhar câmbio, né, e aí câmbio também é um fator que impacta fortemente. E ureia, nós estamos num período de alta, porque a Índia entrou muito fortemente no mercado, comprando aí quase 2 milhões de toneladas. Então, a recomendação geral é, se você, né, não fez as suas compras ainda, olhe fortemente, né, a questão logística, que também é um grande desafio que nós temos, né? Isso pode ser um grande gargalo, além da disponibilidade de preço. E, em cima das estratégias de compra, cloreto de potássio, tendo capacidade realmente, né, fazer já, né, toda a parte de fechamento da safra 25 e 26. Alguns clientes nossos já estão olhando safrinha, né, para final de 25. Para a ureia, o parcelamento é o recomendável, ou seja, a gente acredita que no final do ano, pela saída da Índia, a gente pode ter preços melhores, mas, de novo, né, é um mercado muito volátil, mas o parcelamento também se faz necessário. E o fosfato, né, dentro do possível da técnica, a gente usar uma racionalidade, mas também, né, a gente parcelar as nossas compras, mas sempre aqui é um apelo que eu faço, a gente olhar a relação de troca, a margem, e nos momentos de oportunidade a gente fazer as aquisições e tirando mais esse vetor da frente, porque não é só isso que o agricultor tem, a gente está atrasado, a nossa preocupação agora são as entregas, as concretizações das vendas, e a gente precisa também, né, avançar num pré-plantio que já está aí, né, à porta aí de 15 de setembro.